todas e a todos. É um imenso prazer estar com vocês nessa manhã para discutir um tema que, para todos nós, é de extrema relevância, ainda mais no momento em que a democracia passa por fortes turbulências, não apenas no Brasil, mas em muitos lugares do mundo. E o tema da liberdade de expressão é um tema que está indissociavelmente ligado tanto às turbulências quanto à superação dessas turbulências, né? Para nós, da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas, desde o começo, né, que se colocou como uma escola que tem por missão não só contribuir para o desenvolvimento da sociedade brasileira, mas, sobretudo, contribuir para o desenvolvimento da democracia brasileira, tá? Esse tema é um tema central. Tá? E foi em face dessa perspectiva que, nos últimos anos, nós demos início, mais especialmente o professor Ronaldo Porto Macedo deu início a uma série de iniciativas aqui dentro da escola, voltada a reconfigurar o debate sobre liberdade de expressão no Brasil. Em primeiro, a organizá-lo, né? Se uma coisa nós percebemos ao longo dessas últimas 3 décadas, é que, com raríssimas exceções, e a presença do ministro Carlos Aires Brito nessa mesa se dá em função dele ser a principal exceção, né? O tema foi muito mal entendido. Esse é um tema mal entendido na lógica brasileira. Thaís está aqui para comprovar isto, né? E o Ronaldo e a Clarissa se debruçaram sobre esse tema e nós estamos tentando, em primeiro lugar, organizá-lo, entender as diversas vertentes da discussão sobre a liberdade de expressão, tá? E tornar a escola um polo de debate sobre essa questão. Tá? E, com esse objetivo, é que nós criamos o PLED. Eu não vou falar sobre o PLED, porque eu creio que a Clarissa vai falar sobre ele, mas nós criamos o PLED, e o PLED é uma plataforma que tem por finalidade, realmente, começar esse processo de organização da temática da liberdade de expressão. E trazer o ministro Carlos Aires Brito para essa inauguração, em alguma medida, desse debate é fundamental, porque eu acho que foi a sua primeira decisão, não sei se a primeira efetiva, mas foi o grande caso que chegou ao Supremo Tribunal Federal logo depois que o senhor tomou posse. Eu acho que sim, creio que sim. Né? Houve outros, células tronco embrionárias, etc. Mas isso não foi antes? Mas liberdade, não. Liberdade de expressão, acho que foi depois. Bom, então, de qualquer forma, mas vários casos importantes. E o ministro Carlos Aires Brito o Brasil teve a sorte histórica de tê-lo como relator de diversos casos importantes no Supremo Tribunal Federal. É impressionante como o Brasil se beneficiou da sua relatoria e da sua capacidade de coordenar o Supremo Tribunal Federal para a produção de uma jurisprudência extremamente progressista no campo dos direitos fundamentais. Mas eu me lembro bem, agora retornando ao caso específico da decisão do caso Elvânia, né, o modo como a sua exposição e a exposição do ministro Marco Aurélio causaram certo mal-estar, né, em face da capacidade com que ambos colocaram conceitualmente o problema da liberdade de expressão no devido lugar, né? E a dificuldade do restante do Supremo Tribunal Federal de entender da mesma forma, né? Então, essa decisão, que, ao meu ver, foi uma decisão minoritária, mas foi uma decisão realmente fundacional para as discussões sobre liberdade de expressão no Brasil. E essa é a razão primeira pela qual nós, aqui da Escola de Direito, especificamente do PLED, resolveram tomar a liberdade de convidá-lo para esse debate, né? Mas o ministro Carlos Aires Brito transcende muito as decisões que deu em relação à liberdade de expressão, tá? Em primeiro lugar, como um ministro que teve, não só na presidência do tribunal, mas também da condição de par dentro do Supremo Tribunal Federal, uma capacidade de compreender o papel institucional e político da instituição. E compreender o papel institucional e político da instituição significa tudo menos fazer política, senão demonstrar
pelos seus atos jurídicos, tá, um compromisso fundamental com a letra da Constituição. Tá? Esse compromisso, essa certeza que nós, jurisdicionados, tínhamos, a cada vez que o ministro Aires Brito se deparava com um dilema jurídico, de que a razão última para a tomada de decisão era aquela que ele entendia ser a melhor leitura da Constituição, é que fazia com que a nossa crença nas instituições aumentasse. Então, esse comprometimento radical com a Constituição, que me parece ser o principal legado do ministro Carlos Aires Brito, que hoje nos dá o privilégio de vir conversar aqui sobre liberdade de expressão. Lembro só uma última coisa, antes de passar a palavra à Clarissa, porque essas coisas, quando não se dizem em certos momentos, elas nunca são ditas, né? A Fundação Getúlio Vargas criou, há alguns anos, uma premiação sobre direitos humanos. Ela dá um prêmio de direitos humanos que ela não dá anualmente, ela não dá bianualmente, ela dá simplesmente quando entende que há alguém que se sobressaia pelo seu histórico de vida. Não é um prêmio pontual para um ato, mas é um prêmio por uma vida, né? E a pessoa que inaugurou essa série de premiações foi o ministro Carlos Aires Brito. Então, é muito bom tê-lo aqui. Ele não é simplesmente o nosso condecorado, mas essa condecoração significa que ele é a nossa inspiração. Muito obrigado e bom dia a todos. Bom dia a todos. Quero agradecer muito a presença do ministro aqui hoje. É uma honra para a gente recebê-lo aqui, ministro. Agradecer muito a presença do professor Oscar, do professor Ronaldo, do Fabrício, que voou de Belo Horizonte para prestigiar o evento, e também de todos que estão presentes no público para prestigiar hoje esse encontro para discussão de um assunto que é muito importante e que toca o cenário da liberdade de expressão no Brasil. Eu vou deixar essa discussão, que com certeza vai ser muito mais bem feita pelo ministro, e queria só falar algumas poucas palavras sobre a PLED, né? A PLED é a Plataforma de Liberdade de Expressão e Democracia, que a gente criou, fundou, e cujas atividades se iniciaram no início do ano passado. E ela foi criada a partir de um diagnóstico que entendemos problemático no país, que é de uma falta, né, de uma tradição de discussão aprofundada sobre o sentido da liberdade de expressão, o sentido desse direito de liberdade de expressão, como que ele se relaciona com outros direitos fundamentais e outras liberdades civis, e num cenário um pouco problemático, que é de aumento dos conflitos em torno destas prerrogativas de expressão, muito por conta, né, do panorama hoje da internet, do contexto da internet, e também outros problemas relacionados à polarização política e outras razões de conflito. Então, é um tema que ganhou relevância, né? A gente entende que talvez ele nunca tenha sido muito bem resolvido no Brasil, mas que a gente ganha uma urgência de discuti-lo com um pouco mais de profundidade, pelo fato de que os problemas eles são mais visíveis, mais relevantes, em maior número na atualidade. E, por isso, a iniciativa da plataforma. Então, a gente está tentando criar uma série de atividades, convidar as pessoas à formação de uma comunidade de debate em torno desse tema, produção de conteúdo no Brasil, especializado de forma sistemática em torno da liberdade de expressão, e fazendo isso de diversas formas, né? Convidando para os eventos, promovendo alguns colóquios, tentando fazer parcerias com instituições, com os agentes, né, que estão na ponta, litigando em torno deste tema tão importante, com associações da sociedade civil organizada, enfim, com uma série de atores que são protagonistas em torno desse tema no Brasil. Então, hoje é mais uma oportunidade para a gente continuar verticalizando, aprofundando esse debate, e vai ser muito importante contar com a contribuição do Carlos Aires Brito no dia de hoje, na manhã de hoje. Então, sem maiores delongas, passo a palavra. Obrigada.
Bom dia, bom dia. Que bom estar aqui com vocês para uma troca de ideias, para uma conversa, como disse Oscar. É conversando que a gente se entende, né? E o faço dando conta da minha honra, do meu prazer de atender ao convite das professoras Clarissa, do professor Ronaldo, Fabrício está aqui e, sobretudo, Thaís, meus cumprimentos, e, sobretudo, do professor Oscar Vilhena, amigo muito querido e a quem admiro sem limite. Eu estava dizendo pouco antes de chegar aqui, a este auditório, que o Oscar fala tão bem que chega a ser um consumado sedutor. Para resistir à sedução, para resistir à sedução oratória do Oscar, só há um remédio: fechar os olhos e os ouvidos. Ele concilia essas virtudes, né, do grande, do notável jurista. A notabilidade do saber jurídico nele é perceptível. Primo oculi, não precisa maior esforço. Ele concilia talento, cultura, vocação, sinceridade no que diz, coragem, essa independência para pensar por conta própria e uma acuidade interpretativa também paradigmática no nosso Brasil. Oscar, pelo menos se esforça, eu também acho que me esforço muito para se salvar dele mesmo, como eu me esforço para me salvar de mim mesmo na hora de interpretar a Constituição. Ele é um constitucionalista de primeiríssima linha. Eu dizia a ele numa conversa há pouco o seguinte: muito jovem ainda, 27, 28 anos, eu li uma frase impactante para mim de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, humildemente, dizendo: o universo não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho do universo é que é uma ideia minha. Então, ali mesmo, eu fiz uma paródia com a norma jurídica, dizendo: a norma jurídica não é uma ideia minha. A ideia que eu tenho da norma é que é uma ideia minha. Portanto, o meu esforço de intérprete jurídico, de operador jurídico, de teórico do direito, é de me salvar de mim, me livrar de mim, do meu ego. Eu não posso deixar que o meu ego fique no comando das coisas. Depois eu conversava também com Oscar, em Nietzsche, claro que muito antes de Fernando Pessoa, Nietzsche disse: toda convicção é uma prisão. O contrário da verdade não é a mentira, são as nossas convicções. E o Oscar, para mim, é um exemplo de jurista que se predispõe a não fazer da vontade subjetiva dele a vontade objetiva da norma, do bloco de normas jurídicas, do sistema de normas jurídicas. Então, Oscar, ser saudado assim por você e também por Clarissa, com tanto carinho, não é? Com tanta, convenhamos, sem vaidade, admiração, para mim até perturbador ouvir. Eu experimento um certo embaraço mental quando sou elogiado assim por pessoas a quem eu tanto admiro. Mas, Clarissa, que notícia boa, você coordenando aqui um núcleo, não é, permanente, científico, em torno da liberdade de expressão. Quando eu estava votando a DPF 130, pude colocar no voto um trocadilho que parecia novo, novinho em folha, estalando de novo, né? Castamente novo, mas não era. Isso eu fiz quando eu tinha uns 30 anos. O trocadilho é: a liberdade de expressão
é a maior expressão da liberdade. Mas eu só o reproduzi naquela ocasião porque encontrei na Constituição, objetivamente, a confirmação de que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade. E, como sempre faço, eu tenho muitas constituições, talvez 200, 180, qualquer coisa assim. Porque mais das vezes, quando eu sou... necessárias, porque é reconhecido como a única pessoa no Brasil que conhece todas as letras da Constituição. Não é bem... É um adereço só. Eu estava no gabinete de Oscar e vi uma charge, Obama neles, aquele episódio da menina, da garota que teve dificuldade para frequentar uma escola, e eu vivo dizendo assim, Constituição neles, né? Nos que atrapalham o desenvolvimento do nosso país e agudiza as crises, nos que agudizam as crises, e desnecessariamente. A gente vive a dizer que o perigo mora ao lado, ou quem é religioso, o pecado mora ao lado, né? A síndrome do pecado em tudo, do não desfrute em nada. E eu dizia, não só o pecado mora ao lado, o perigo mora ao lado, mas a salvação mora ao lado, a saída da crise mora ao lado. É essa a Constituição. Por que essa Constituição? Já vou afunilar para o tema da liberdade de expressão. É porque essa Constituição, primeiro, elaborada democraticamente, num momento histórico delicadíssimo, né, de transição da ditadura, uma ditadura militar de 21 anos, para a democracia, um momento delicado no sentido de percepção de que estávamos a viver, superada a ditadura, uma epopeia, né? Uma hora de fazer destino nacional, absolutamente em novas bases, em bases civilizadas, humanistas, democráticas. E essa Constituição foi elaborada por uma Assembleia Nacional Constituinte que teve nos seus calcanhares uma intensíssima vigília popular. A cidadania mais elevada, exaltada, aquecida, turbinada, ali, acompanhando os trabalhos da Constituinte e contribuindo. A sociedade civil, Clarissa, se organizou como nunca, não é, Ronaldo? Se organizou como nunca. E tivemos como resultado uma Constituição intrinsecamente qualificada, por esses parâmetros que verdadeiramente contam. Uma Constituição civilizada, humanista, democrática, descolonizada mentalmente. Isso aqui é um retrato de descolonização mental, quebra de todos os preconceitos, né? Uma Constituição que, como fundamentos da República Federativa, né, traz uma estrela de 5 pontas, né, da mais intrínseca valiosidade. Soberania popular, cidadania, dignidade da pessoa humana, valores sociais do trabalho e da livre iniciativa, pluralismo político. Ou seja, melhor impossível. Não é? Mas inatamente virtuoso, impossível. E daí a Constituição salta para os objetivos fundamentais da mesma República Federativa do Brasil. E rasga nos horizontes da história, né, descortina, também ideais de vida que são inatamente virtuosos porque propiciadores de alcance de um estado de centralidade individual e de coesão social. Bom para cada um e bom para todos. Construir uma sociedade livre, justa e solidária. Solidária no sentido de fraterna. Garantir o desenvolvimento nacional por um modo compatível, não é, com
a riqueza do povo. Porque país desenvolvido é que compatibiliza sua própria riqueza com a riqueza de sua população. Erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as distâncias, tanto sociais quanto regionais. E, finalmente, promover o bem de todos, indistintamente, sem preconceito de nenhuma dimensão, notadamente preconceitos de idade, de origem geográfica, de sexo, né, de gênero, de raça, e por aí vai. Porém, não ficou nisso a Constituição. Bem, muitos outros princípios, basta lembrar que o artigo 4º, versante sobre as relações internacionais do Brasil, contém 10 princípios. E, no meio deles, prevalência dos direitos humanos. No artigo 37, 5 princípios explícitos: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. No artigo 170, sobre a ordem econômica, 9 princípios, não é, que elementarizam mesmo, conceitualmente, elementarizam a ordem econômica, começando com soberania nacional. Que Constituição! E terminando com uma regra de democracia interna do capital, tratamento favorecido às pequenas e microempresas, já com o artigo 179, com o aporte. E passando pela busca do pleno emprego, olha que maravilha, um dos princípios. Princípio substantivo no plural expresso. Ou seja, não há... E por um modo, aí é que está. E por um modo, a cada princípio se referia ao outro e só poder ser interpretado à luz do outro, uma interreferência principiológica, interprincipial, e tendo os respectivos conteúdos aportados suficientemente por inúmeras regras, numerosas regras. A Constituição nasceu com 245 artigos só na parte permanente. Não é isso, Oscar? E 70 na parte transitória. Então, é uma Constituição que nos alenta, sobremodo, porque esses princípios veiculam ideais de vida que correspondem ao que se dizia antigamente na linguagem filosófica, bons costumes. Por que bons costumes? Porque bons para todos, individual e coletivamente. Os princípios estão para o direito, assim como os ideais estão para a filosofia, e os bons costumes estão rigorosamente para a moral. Mas para que esses princípios não ficassem no papel, não resultassem numa espécie de bolha normativa, discurso puramente retórico, para inglês ver, numa linguagem coloquial, a Constituição teve o cuidado não só de imprimir a eles uma musculatura normativa caracterizada pela interreferência, como propiciou a eles o relançamento do seu discurso sob a forma de conteúdos. Por exemplo, o princípio da moralidade, ali no artigo 37 da Constituição, a reger os atos de toda a administração pública, direta e indireta, de qualquer dos poderes, panfederativamente, de qualquer das pessoas federadas. Aí a Constituição vem e vai aportando os conteúdos da moralidade: probidade, decoro, boa-fé, adimplência dos compromissos financeiros. O princípio da dignidade da pessoa humana, por exemplo, é relançado imediatamente pelo artigo 5º para se consubstanciar, não é, em vida biológica, vida biopsíquica, liberdade, igualdade, segurança, propriedade, mas exigindo um tipo de interpretação tão interreferente que só pode ser assim. Não basta garantir a inviolabilidade do ser humano na sua fisicalidade, na sua estrutura biopsíquica e anímica, biologicamente, portanto. Não. É preciso que a vida humana se dê
em condições de liberdade, e aí vem a liberdade de expressão, entre tantas, em condições de igualdade, em condições de segurança, em condições de propriedade. A mesma coisa o artigo 37. Primeiro princípio, legalidade. Mas não basta cumprir a lei. É preciso aplicar a lei por um modo impessoal, por um modo moral, por um modo público ou transparente. Canonização do sol a pino, excomunhão da cultura da coxia, do bastidor, do camarim e eficiência. Ou seja, pelo artigo 37, cabeça, não interessa quem governa, interessa como se governa, ainda coloquialmente. Não interessa o cara do poder, interessa a cara do poder, a fisionomia do poder. E se são princípios, ali no artigo 37, são deveres do poder público. A esses deveres, sobretudo do administrador público, do administrador, corresponde o quê? Uma gama de iguais direitos dos administrados. Artigo 37, artigo 170, não existe a ordem econômica de um lado e aqueles princípios do outro. Soberania nacional, propriedade privada, função social da propriedade, livre iniciativa, defesa do consumidor, defesa do meio ambiente, tratamento favorecido para as pequenas e microempresas, busca do pleno emprego. Sabe lá o que é não ter e ter que ter para dar, Djavan, na música de nome Esquinas. Só existe a ordem econômica elementarizada, conceitualizada por esses princípios. Holisticamente, tudo é um. Ainda conversávamos no gabinete de Oscar e pudemos chegar a essa conclusão, não é, Oscar? Nós não padecemos de déficit de normatividade, da melhor qualidade constitucional. Nós padecemos de déficit de interpretatividade e, consequentemente, de aplicabilidade. Somos felizes juridicamente e não sabemos. Somos um povo primeiro-mundista juridicamente e não sabemos disso. Aí, no âmbito, Clarissa, dos direitos individuais e coletivos, reluz essa estrela maior da liberdade de expressão. A liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, em termos materiais. O maior de todos os direitos materialmente considerados, liberdade de expressão. Assim como o maior de todos os direitos, instrumentalmente, processualmente, é o acesso à jurisdição. Mas uma jurisdição tal como gizada, formatada pela Constituição, independente politicamente, tecnicamente autônoma, o Poder Judiciário a se dotar de autogoverno, autoadministração, a encimar um sistema de justiça que, ao mesmo tempo, o controla e o impulsiona, Ministério Público, advocacia privada, defensoria pública. É isso mesmo, defensoria pública, Ministério Público, advocacia privada. E, em matéria penal, sobretudo no exercício da chamada polícia judiciária, né, a polícia mesmo, a polícia civil. E, no plano federal, até explicitamente, a Polícia Federal. E, para que não fique uma opinião subjetiva, a gente vai à objetividade do texto para comprovar isso, né? O judiciário nosso, inclusive, se caracteriza por uma forma de investidura vitalícia. Né? Vitalícia. E o judiciário é a embocadura, é o desaguadouro, é a foz do sistema de tripartição dos poderes. O artigo 2º contém uma ordem tão lógica quanto cronológica. São poderes da União. Aí vem a primeira ordem lógica, independentes e harmônicos. Primeiro a independência, depois a harmonia. Até porque, se cada poder se situar, se colocar no seu quadrado normativo, a harmonia resulta
tão necessariamente quanto a lei da gravidade. E nas cláusulas pétreas, a Constituição deixa claro, artigo 60, parágrafo 4º, inciso 3º, que cláusula pétrea é a separação dos poderes, não é a harmonia dos poderes. Não deve haver pacto entre os poderes, e sim pacto de cada um deles com a Constituição. É esse poder judiciário, assim, estruturado pela Constituição, que dá sentido ao juízo de que o maior de todos os direitos instrumentais é o acesso à jurisdição. Mas a esse tipo qualificadíssimo de jurisdição. Aí se justifica o juízo, a proibição do juízo de non liquet. O judiciário não pode deixar de liquidar e resolver as causas e as teses que lhe são submetidas. O legislativo pode deixar de legislar, mas o judiciário não pode deixar de julgar. É o princípio da inafastabilidade da jurisdição. Tudo por obra e graça dessa Constituição. Assim, tão intrinsecamente virtuosa. E quando nós, os estudiosos da Constituição, vamos estudá-la na perspectiva desse juízo de que a liberdade de expressão é a maior expressão da liberdade, só há confirmação. Primeiro, a Constituição diz no artigo 5º, inciso 4º, não é, com todas as letras, de A a B, a Z, as letras todas do alfabeto. Não é? É livre a manifestação do pensamento. Vedada apenas uma coisa, o anonimato. Pensamento como expressão de uma ideia concatenada, elaboração de um conceito, queima de fosfato. Depois, vem a Constituição no inciso 9º do artigo 5º e magnificamente diz, é livre a atividade, a expressão, é livre a expressão da atividade pela ordem intelectual, artística, científica, e para que não ficasse nada de fora, como bem jurídico, bem da vida, bem de personalidade, diz, e de comunicação. Pronto. O ser humano existe para se comunicar. É a característica definidora dele. A gente se informa, se inteira das coisas, conversa, se inteira das coisas para se comunicar. O homem é um animal político mesmo, como disse Aristóteles. Ninguém vive, todo mundo convive. Claro que vive naquele sentido episódico e praticamente doméstico, não é? de tomar seu banho no chuveiro sozinho, de escrever o seu diário, de conversar com os seus botões. É o instituto da intimidade, que está ali no inciso 10 do artigo 5º. Mas todo mundo convive, ou socialmente, não é? Genericamente, no sentido social, ou en petit comité, com os seus, com os que lhes são caros em afeto, em confiança. Não é? Isso se chama privacidade. Mas o que interessa, a Constituição diz que é livre a expressão da atividade com aqueles 4 conteúdos. Relança esse discurso no artigo 220 sobre liberdade de imprensa, para tonificar o discurso, robustecer o discurso. Criar uma espécie de sobredireitos, mas dotados, esses direitos do artigo 220, da mesma fundamentalidade do artigo 5º da Constituição. O artigo 5º, número 10 da Constituição, comunica sua fundamentalidade ao artigo 220, sobre liberdade de imprensa. E ali a Constituição diz no artigo 220, em prol da liberdade de expressão, reforçadamente, é plena a liberdade de informação jornalística, como sinônimo de imprensa. É plena, olha a linguagem da Constituição. Criação, expressão, é plena. O que é pleno é cheio, é íntegro, é compacto. Não abre frincha, uma brecha que seja, por onde possa se esgueirar
a serpente da censura prévia. Como se fosse pouco, a Constituição vai para o artigo 5º, número 12, para facilitar a liberdade de expressão, a comunicação intersubjetiva. A Constituição diz: é inviolável o sigilo. Olha a linguagem da Constituição. A inviolabilidade está para a Constituição, assim como o sagrado está para as religiões. É inviolável o sigilo, o segredo da correspondência epistolar e das comunicações de 3 conteúdos: telegráficas, de dados, digital, portanto, mundo da digitalidade, dados no sentido digital, computacional, cibernético, eletrônico, internetizado. E das comunicações telefônicas, com exceção. Pode haver quebra, pode haver escuta, imiscuir, né? O Estado pode se imiscuir no curso, né? No transcurso, no fluxo de uma comunicação telefônica, contanto que, nos termos da lei, por ordem judicial, olha os cuidados da Constituição, olha as salvaguardas. E para fins de, literalmente, investigação criminal e instrução processual penal. Mas não para por aí. Lá vai a Constituição avançando no domínio da liberdade de expressão, precedida, naturalmente, de informação. E diz no artigo 14, no artigo 5º, inciso 14, não é? Que é livre o acesso à informação. E ainda garante o sigilo da fonte quando necessário o exercício profissional. E informação com 3 dimensões, 3 aspectos elementares. O direito que todo mundo tem de informar outrem, de passar para outrem algo do seu domínio cognitivo. O direito de receber de outrem informação, ou seja, se fazer destinatário de informação detida alheiamente por outrem. E o direito de se informar por conta própria, sair à cata da informação, né, pesquisando por conta própria. É tudo? Não. No inciso 33 do artigo 5º, a Constituição diz que todos têm direito à informação junto ao poder público em assunto de seu interesse pessoal ou coletivo. Quer dizer, é uma Constituição que plenifica a liberdade de expressão na medida em que facilita os meios de comunicação entre as pessoas e de garimpagem da pessoa individualmente para se inteirar das coisas. Claro que, hoje, as coisas estão mais complexas, porque vivemos online. O virtual já ganhou definitivamente a batalha para o real. Vive-se mais na virtualidade do que na factualidade. Mas é isso mesmo. A internet, a rede mundial de computadores, a conectividade em sentido tecnológico, a conectividade, esse viver plugado nos computadores, nos celulares, nos smartphones, por aí vai, esse modus vivendi veio para ficar. É como a democracia, não é? A democracia só é radical numa coisa: não admite alternativa. Qual é a alternativa para a democracia, teoricamente? Aí você diz ditadura. Mas ditadura não é alternativa civilizada. Não é. É barbárie. É teratologia. Então, quando algo vem para ficar, é para ser encarado. É pegar ou pegar. O desafio é do aperfeiçoamento institucional. O que é bom. Democracia não vence por nocaute.
mas vence por acúmulo de pontos. E não admite retrocesso. É garantia do avanço. Como disse uma vez Victor Hugo, nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou. Eu me lembro que quando estava relatando homoafetividade, eu não sei por que alterei o tom de voz e de improviso mesmo disse para os colegas ministros, senhores ministros, é preciso enterrar ideias mortas. A ideia já está morta, porém insepulta, porque nós, por defeito de fabricação, preconceituosos como somos, renitentemente, burramente, exagerei agora na coloquialidade, 1000 perdões. Nós estocamos, por efeito da nossa colonização mental, nos escaninhos da nossa mente assim colonizada, latas e latas de formol. E não percebemos que muitas ideias já estão definitivamente mortas. Bem, o que dizer mais nessa perspectiva? Que a internet carece de aperfeiçoamento constante. Ela complexificou muito a vida de todos e, simultaneamente, facilitou muito a vida de todos. Uma vez eu li, creio que em Eduardo Galeano, a perplexidade de um filósofo que disse o seguinte, minha gente, eu passei toda a minha vida, eu passei a minha vida inteira procurando certas respostas. Finalmente, quando as encontrei, mudaram as perguntas. Né? Ora, é o que faz a internet. E não pode deixar de ser. Todos os dias as perguntas mudam. E o desafio da gente é se sentir seguro na insegurança. Bauman diz bem, a vida de hoje é volátil, é fluida, é líquida. Marshall Berman também disse isso, e muito antes, um filósofo brilhantíssimo, originalíssimo, um iluminado, que nasceu no ano de 540 a.C. e, portanto, um pré-socrático, disse, ninguém entra 2 vezes nas águas de um mesmo rio. Só o impermanente é que é permanente. Linguagem dele. Olha que enxuta a atualidade. Ele disse também, tudo muda menos a mudança. Olha aí a fluidez das coisas, a volatilidade, a liquidez, tudo lá. O nome dele, Heráclito. Heráclito, ninguém entra 2 vezes nas águas de um mesmo rio. Ele foi tão genial que percebeu que a vida se compõe, se estrutura em torno, em cima, de dicotomias. Não há nada que não tenha o seu oposto. Tudo é dicotômico, tudo é binário, tudo é dual. Mas ele percebeu que as dualidades existem, as dicotomias existem, para se compor numa unidade. E ele disse o seguinte, olhem que frase, oracular. Ele disse, na contraposição visível, a harmonia invisível. E muito tempo depois, Fernando Pessoa disse, primeiro estranha-se, depois entranha-se. Primeiro estranha-se, depois entranha-se. Então, a internet é um mundo maravilhoso a explorar. É um mundo tão fascinante do lado de fora da gente, que só perde para o nosso lado de dentro. Porque ninguém, nada vai substituir a nossa premonição, a nossa intuição, a nossa imaginação. Disse Teresa de Ávila, a imaginação é a louca da casa. E Einstein maravilhosamente disse, na mesma pegada maravilhosa de Teresa de Ávila, disse, a imaginação é mais importante do que o conhecimento. E o que é bom? Não há como encher a pança da imaginação. Mas é bom tentar. Faz bem tentar.
né? Dar asas à imaginação o tempo inteiro, e rivalizar com as águias, as aves que voam mais alto, né? Os condores. O condor é o que voa mais alto. Então, a internet trouxe problemas. Vírus e antivírus, a eterna luta. Os hackers, os produtores de fake news, os robotizadores, né, de mensagens disparadas massivamente, já com conteúdo deliberadamente falso. E as empresas de aplicação de internet, provedoras de internet, tipo Instagram, Facebook, WhatsApp, têm enfrentado dificuldades nesse mundo planetariamente internetizado, a gerar informações assim tão instantâneas quanto inumeráveis, quanto de conteúdo ilimitado, quanto planetariamente. Esse mundo é maravilhoso. É o mundo maravilhoso da internetização da vida do planeta, a nos suprir de informações assim, tão multifárias, tão instantâneas, tão planetárias, volto a dizer, tudo isso, que a internet corresponde à planificação do sonho humano do acesso mais facilitado possível à informação. Nossa comunicabilidade nunca esteve tão turbinada, nossa vida nunca esteve tão presentificada. O sonho de viver o aqui e o agora, a internet está realizando. Ninguém tem tempo mais para pensar no futuro, nem no passado. O saudosismo parece que está com os dias contados. A tesoura mental da gente vai cortando o cordão umbilical com o futuro e com o passado, porque o aqui e o agora são mais do que bastantes, né? Muito mais do que o bastante. E a cidadania nunca esteve tão aquecida. Vivemos em estado de presença. Vivemos em estado de, por isso mesmo, de repaginação, de refundação da gente mesma. O tempo todo por uma comunicabilidade riquíssima. Claro que também perigosa, por efeito dessas deformações, desses desvios, dessas contrafações, porque os contrafatores sempre existirão. Os patifes sempre existirão. Os maldosos, né, sempre existirão. Os bandidos e os mais perigosos são os de colarinho branco. O mensalão significou o levantamento de andaimes jurídicos para pegar o pessoal do andar de cima. E pela primeira vez, massivamente, pelo menos, o princípio de que todos são iguais perante a lei, artigo 5º, cabeça da Constituição, chegou para a lei penal. Todos são iguais perante a lei, inclusive a lei penal. A simbologia da decisão está nessa virada de página, não é? Agora, para terminar, viu, Clarissa, você me passou a palavra tão generosamente, mal fez uso dela assim, em tão pouco tempo. Para terminar, eu diria que como efetivamente passo a dizer, que o desafio de todos nós é juridicizar a rede. Os aspectos todos da rede precisam de conformação jurídica, ou no plano da legiferação, ou no plano da interpretação do direito a partir do que já existe, sobretudo a partir da Constituição. Por exemplo, o famoso artigo 19 da lei do Marco Civil da Internet, objeto de um recurso extraordinário, já com repercussão geral, é o tema 987, ali no Supremo Tribunal Federal, em que o Face recorrente
está defendendo a tese de que esse artigo 19, tese com a qual eu concordo, é constitucional. O Face tem a sua página coletiva, mas habilita individualmente, abre a conta dos que querem individualmente acessar essa página coletiva, mas estabelece condições, termos de uso, há uma pactuação na hora do cadastro. E pelo artigo 19, o Face só está obrigado a retirar conteúdo, só está obrigado, voluntariamente, diante de casos extremamente desvirtuados, não é? Compulsoriamente, só depois de ordem judicial é que a empresa pode fazer a retirada dos conteúdos. O WhatsApp enfrenta dificuldades, como o mundo da internet é privado, não é público, se habilita, se predispõe à exploração econômica sobre as formas, sobre os formatos inimagináveis até de tão numerosos. E o Face fez, o WhatsApp, a empresa, fez da criptografia, ou seja, do sigilo de ponta a ponta, sem chave mestra, sem porta de fundos, salvando-se dela mesma, o que parece, nem ela tem acesso ao conteúdo da interlocução que viabiliza entre emissor e receptor de mensagens, de vídeos, de vozes, etc. O Face, aliás, o WhatsApp empresa, encontra dificuldades judiciais a todo instante, porque se vê compelida por autoridades policiais, do Ministério Público, do próprio Judiciário, a fazer o que não pode, ao que parece. Houve uma audiência pública para isso e, ao que parece, ficou confirmado. Acessar o conteúdo, o núcleo duro, significante, inteligível da comunicação entre partes. Bem, e o que é que eu proponho à derradeira? Eu proponho uma postura de todos nós de juridicização, repito, dos fenômenos da internet. Por todos os aspectos, tentar juridicizar, seja por interpretação jurídica, seja por legiferação já existente. Porque quanto maior a conceitualização jurídica e, portanto, a juridicização da análise, menor a possibilidade de judicialização. Quanto mais entendimento jurídico no plano conceitual, rigoroso, científico, não é? Menor a possibilidade de litígio extrajudicial e judicial também. Menos judicialização, mais juridicização, mais estudo técnico. E para isso basta linkar. Vamos começar pela Constituição. Basta linkar as plataformas, os serviços, as atividades, os aplicativos de internet, linkar com os dispositivos da Constituição. Sobretudo esses, liberdade de expressão, liberdade de informação, não é? Liberdade de pensamento, que são tais liberdades, bens da vida, bens jurídicos, bens, uma palavra só, jurídico-constitucionais, e dentro da Constituição, bens jurídicos fundamentais. Por que fundamentais? Porque dão conteúdo aos princípios fundamentais do título 1º. O adjetivo fundamental no plural serve para o título 1º e o título 2º. Título 1º dos princípios fundamentais. Título 2º, não por acaso, dos direitos e garantias fundamentais, porque relançam o discurso do título 1º para aportar os devidos conteúdos. E por uma segunda razão jurídica, a fundamentalidade de tais direitos está no seguinte: a partir da liberdade de expressão, da liberdade de informação, da liberdade de imprensa, porque também há bens de personalidade coletiva. A liberdade de imprensa está para a coletividade, assim como a liberdade de expressão está para cada um de nós, individualmente. Esses bens são chamados pela Constituição de direitos e garantias fundamentais porque fundamentam a personalidade humana, elementarizam a personalidade humana.
Porque sem eles, sem esses bens da vida, esses bens fundamentais, esses bens de personalidade, o indivíduo se reduz a subindivíduo. A pessoa natural, a subpessoa. O cidadão, a subcidadão. Não são coisas separadas, a personalidade humana e tais direitos. Tudo é um, holisticamente, tudo é um. É esse tipo de interpretação, na base da interreferência normativa, que está à espera de todos nós. Porque, pela interreferência normativa, dos princípios entre si, dos princípios com as regras que lhes dão conteúdo, nós imprimimos à Constituição os maiores ganhos de funcionalidade sistêmica e homenageamos o principal princípio instrumental da Constituição, sua unidade material. Sua unidade material. E a internet é um maravilhoso campo de reflexão em torno dessa postura nossa de fazer da Constituição um corpo vivo, uma realidade palpitante, não expressão de vida pensada pelo Constituinte, mas de vida vivida por cada um de nós. Por cada não, 1000 perdões. É cacófato, por cada. Por todo indivíduo, por todos nós. O ouvido do poeta é assim, viu? Quando ele mesmo incorre numa cacofonia, numa antiefonia, ele mesmo se corrige e puxa suas próprias orelhas, né? E diz, não é por aí. Porcada é uma coisa horrorosa, né? Bem, senhores, que bom ser ouvido assim tão atentamente, né? E com essa gentileza de vocês, esse brilho no olho, esse aceno de pescoço, não é síndrome da confirmação do que penso, absolutamente. É uma expectativa de que estamos todos no mesmo barco jurídico e o leme da Constituição impede que esse barco fique à deriva. Muito obrigado. Bom, nós temos algum tempo para perguntas, mas antes de passar a palavra a todos aqui da mesa e do auditório, eu gostaria de insistir num ponto que talvez seja um ponto que mais diretamente atraiu todos nós aqui para ouvi-lo, ministro, que é o seguinte: na verdade, a liberdade de expressão, em geral, ela não costuma ter muitos inimigos expressos e explícitos. Tem alguns, mas, normalmente, todos bradam a favor da liberdade de expressão. Justamente porque o diabo está nos detalhes, não é isso? Ou seja, o inimigo da liberdade de expressão está justamente posto quando se discute questões mais concretas. E é uma dessas questões mais concretas que o senhor mencionou que eu gostaria de ouvi-lo mais, e gostaria de ouvi-lo mais, especialmente à luz de alguns contra-argumentos, argumentos contrários à sua posição, com a qual eu simpatizo, mas que normalmente são invocados, relacionados à responsabilidade do provedor de internet na questão do controle dos conteúdos. Com uma certa frequência, são levantados argumentos do seguinte tipo: de que a liberdade de expressão não é absoluta, ela teria que ser ponderada numa espécie de uso, às vezes meio caboclo, da teoria de Alexis sobre a ponderação, com outros valores igualmente importantes, como intimidade, vida privada e honra. Outras vezes também se coloca que essa mesma liberdade de expressão deveria ser também, novamente, aspas, ponderada em face dos interesses do consumidor. E, por fim, um outro argumento que normalmente é levantado se refere digamos, ao direito de reparação civil do consumidor, que ficaria desprotegido caso não se responsabilizasse o provedor de internet. Por outro lado, a gente vê as experiências que existem, especialmente na Alemanha, onde existe essa responsabilização, que aparentemente gerou um imenso incentivo ao autocontrole, digamos, exagerado, em face da aversão ao risco de ser multada, em que esses provedores se autocontrolaram, e
aspas novamente, impondo uma espécie de censura prévia a essa liberdade de expressão. Eu gostaria de ouvi-lo mais, ministro, sobre esses pontos, antes de depois passar a palavra a todos. Que perguntas, viu? Bem, a minha postura metodológica é uma só: focar o olho na Constituição. Claro que no direito infraconstitucional, constitucional também, porém complementarmente. Mas eu vou direto ao ponto, vou à Constituição. E na Constituição, eu entendo que a liberdade de expressão ela é absoluta. Pelo seguinte: às vezes o direito tem necessidade de imitar a vida, e a vida às vezes radicaliza. Radicalidade virtuosa. Por exemplo, existe alguém meio verdadeiro? Não, de fulano de tal eu gosto dele, porque afinal de contas ele só é meio mentiroso. Existe isso. Não. Há certas coisas. Ou então, fulano de tal é mais ou menos honesto. Não existe. Não é possível. Ou então, a mulher meio grávida. Há certas coisas que a gente não vê nunca, não é? Aparentemente fugindo da pergunta. A diferença entre sociedade e comunidade, que a Constituição faz. Entre sociedade e comunidade. Quando se elimina preconceito, por exemplo, todos, você sai de um estado de sociedade, que é um estado mecânico, automático, não é? Invertebrado de relações, de pessoas. Então, ali, por acaso, a contiguidade física é ocasional, é aleatória. Quando essa sociedade elimina os preconceitos, salta para o patamar da comunidade, de comum unidade. É a diferença entre casa e lar. Alguém já viu na porta de uma residência: vende-se este lar? Impossível, não é? Alguém já viu doce casa, doce casa? Nunca vi. Então, a radicalidade pode ser virtuosa. É o caso da liberdade de expressão. Por quê? Porque ou se absolutiza o direito ou se absolutiza o poder. Não há meio termo. Não há meio termo. E vejam como a Constituição diz isso. Não com essas palavras. A Constituição vai para o artigo 5º, número 10, e diz, número 9, é livre a expressão da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença. Não há exceção. Não abriu nenhuma exceção. Agora, vai para a vida privada, a honra, a imagem, são também bens da vida, são também bens de personalidade, mas abriu exceção. Disse assim, olha, são invioláveis a intimidade. Essa é a regra. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem, mas vem a exceção. Assegurada a indenização, olha, assegurado o direito à indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. A Constituição hipotetiza a violação. Trabalha com a hipótese de violação. Relativizou o direito. E, no primeiro caso, não. Não hipotetizou a possibilidade de violação. E quando vai, então, para o artigo 220, aí radicaliza totalmente, viu, Thaís? Em prol da liberdade de imprensa. Ou seja, o regime jurídico da liberdade de expressão, individual e coletivamente considerada, é exclusivamente constitucional. Há uma reserva de Constituição absoluta para o tema. Você responde pelos excessos, mas não é pelo temor do abuso que se vai proibir o uso. Quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja.
Depois eu relatei um processo, Celso de Mello relatou outro também, grande ministro, ele, sobre liberdade de expressão em praça pública, liberdade de reunião. E nós dissemos, acrescentamos, quem quer que seja, pode dizer o que quer que seja, onde quer que seja e com quem quer que seja. Isso é signo de civilização avançada, de democracia para valer. Agora, a Constituição toma, sim, suas cautelas, seus cuidados, prevê direito de resposta no plano da liberdade de pensamento, prevê indenização por danos morais, materiais, prevê as expressas, a Constituição diz isso, já no plano das consequências. E, no plano preventivo, propriamente dito, Ronaldo, em defesa do consumidor e tal, ela diz aqui, quando cuida de liberdade de imprensa, tem o cuidado de... Vamos lá. Olha, antes eu disse que tinha mais de 100 constituições, talvez umas 200, porque o mais das vezes, ultimamente não, mas eu fazia muito isso. Quando eu era convidado para uma palestra, eu comprava uma Constituição nova. E relia a Constituição do primeiro artigo ao último e fazia as minhas anotações. Por exemplo, Oscar, olhe essa Constituição aqui como está. Está precisando de uma nova. Então, é sempre assim. Ó. Se quiser me deixar essa, eu vou ficar muito feliz. Então, eu vou para a Constituição e encontro o artigo 221, 220, com essa regra da comunicação social. 220. A propaganda comercial de tabaco, olha, a própria Constituição resolveu regular, atenuar as coisas, mas a propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias estará sujeita a restrições legais nos termos, etc, etc, etc. Então, a matéria de reserva de Constituição. Agora, no mundo da internet, os provedores também tomam seus cuidados, suas cautelas. Caso do Face, que quando habilita alguém a acessar sua página coletiva, estabelece um pacto, um contrato, a termos de uso. E, por esses termos de uso, há uma certa possibilidade, não é, de o Face, sem precisar de ordem judicial, fazer um saneamento das coisas, até um expurgo, não é? Uma retirada de conteúdo. Mas naquelas situações em que se lhe pareça, não é? É uma coisa delicada. É evidente a transgressão. Por exemplo, propaganda ou apologia ao racismo, ou exploração sexual de menores, fotografia de menores e por aí. Fora disso, dessa zona, digamos assim, cinzenta, nebulosa, aí é o artigo, o que se aplica é o artigo 19 do Marco Civil da Internet. Isso está sendo até discutido, com repercussão geral reconhecida, tese 987. Olha, Ronaldo, nós vamos ter que mesmo discutir isso. Há aspectos que precisam de aprofundamento analítico. A nossa reflexão tem que ser acionada, usada, porque é na base ininterrupta da perplexidade de que falava Galiano. Passei a vida toda procurando certas respostas, finalmente, quando as encontrei, mudaram as perguntas. A internet vai fazer isso conosco permanentemente. E o desafio é esse, é se sentir seguro na insegurança. Tudo afunila para o direito, nós sabemos disso. Como, institucionalmente, tudo afunila para o Poder Judiciário. Só o direito, dizia um Goffredo Telle Júnior, daqui de São Paulo, que eu conheci, tanto admirei, e continuo admirando em memoriam,
Ele passou 20 anos para cunhar essa frase. 20 anos. A norma é um imperativo autorizante. É um imperativo, é uma determinação, é uma ordem, é um comando, como toda norma. Mas só o direito autoriza alguém a exigir, na justiça, em última análise, o cumprimento daquela norma. A mescla otimizada de imperatividade e exigibilidade. Só o direito consegue isso. Mas acontece que o direito não consegue acompanhar a velocidade estonteante dos fatos no mundo internetizado. Chega um ponto que há uma defasagem. E aí vem essa defasagem, ou é suprida, afastada, por efeito de uma objetiva interpretação do direito vigente a partir da Constituição, ou fica a solução à espera de uma nova lei, de um novo regime infraconstitucional legal, de força legal. Mas é isso mesmo. Isso não me apavora, não me atemoriza. Eu sei que os empresários, notadamente eles, canonizam o princípio da segurança jurídica, idolatram o princípio da segurança jurídica. Eles precisam de previsibilidade para seus investimentos. Mas o direito não tem como, no plano da responsividade, apelei para um neologismo, né? O neologismo existe porque o dicionário não basta. Ou como certa feita disse Ferreira Goulart, a arte existe porque a vida não basta. Ou nós, acadêmicos, né, dizemos, a academia existe porque a advocacia não basta. Mas é isso mesmo. Porém, uma coisa completa a outra. Então, a responsividade do direito não se dá na velocidade exigida por esse admirável mundo da internet. E a gente tem que entender que é assim e toca o barco para frente. Gol de placa é, de certa forma, zerar a contabilidade das queixas. Goleada é se reinventar. E show de bola mesmo é não entrar em contrafação jamais. É assim, é a vida. Eu não tenho respostas precisas para as perguntas estonteantes do Ronaldo, mas tentei dar conta do tema à luz da minha experiência, sabe, Ronaldo? Não é propriamente da minha ciência, nem tampouco da minha consciência, no sentido transcendente. É da minha experiência, de também perceber que os desafios da vida nunca vão deixar de existir, e agora numa freneticidade inimaginável, e que nós teremos condições de dar resposta para tudo, não a tempo e a hora, mas na medida do possível, sem desespero e sem abrir mão de dois trunfos de que dispomos aqui no Brasil maravilhosos: a Constituição e a democracia. Tá ótimo. Eu passaria a palavra para o Fabrício, então, para colocar uma nova questão e depois a gente abre para o plenário. Obrigado, Ronaldo. Queria agradecer a todos, primeiro, pela excelente oportunidade de discutir com o ministro Aires Brito nessa sessão, reencontrar tantas pessoas queridas, conhecer novas, e um prazer enorme de ouvi-lo, excelentíssimo ministro, professor, dentro da sua intelectualidade sergipana, não é? Começando sua carreira lá na Universidade Federal do Sergipe. Isso. E trazendo para nós uma visão absolutamente progressista do direito constitucional, como foi sua atuação ao tempo em que era ministro da Suprema Corte Brasileira. E concordo também em relação ao professor Oscar, uma pessoa que ilumina muito os debates no direito constitucional brasileiro. Eu acompanho muito as colunas e as posições do professor Oscar Vilhena, e acredito que aqui seja uma excelente
oportunidade para que nós tenhamos condições de travar esse debate entre a internet e a Constituição, né? E fico feliz também, acima de tudo, por estar na mesa com o meu professor. O professor Ronaldo foi meu professor na graduação do Direito, primeira turma na Faculdade de Direito da São Francisco. E me lembro que as aulas de ética me inspiraram muito também nesse percurso de nos questionar um pouco mais a respeito dos problemas. Eu acho que a apresentação do ministro foi muito, acima de tudo, como inspiradora, ao mesmo tempo transgressora, talvez no momento em que nós vivemos, e, acima de tudo, de mostrar algo que também, para mim, sempre foi central para quem viveu os 10 primeiros anos da Constituição sendo aluno do curso de Direito, de um entusiasmo, de uma ideia de que a Constituição realmente promovia esse diálogo e coesão sociais dentro de um regime que se constitucionalizava e se redemocratizava, e, ao mesmo tempo, aquilo que é fundamental, a preservação das escolhas, da individualidade e da autonomia como um campo de atuação dos atores, especificamente dos grupos, dos indivíduos. E ao dizer que realmente a nossa Constituição ela tem uma mentalidade descolonizadora, é muito importante, porque é realmente o aprendizado, eu diria, mútuo com outros sistemas legais, com as experiências constitucionais e legais, e modelos e desenhos legislativos, judiciais, é que nos permite ter essa compreensão tão ampla, né? Eu passei um tempo em sabático na Alemanha e fiz a lição de casa, que era justamente entender um pouco mais o que tem sido feito nesse campo em função primeiro, das políticas regulatórias da internet e dos grandes desafios jurisdicionais que a internet hoje nos apresenta, né? E a sua exposição, ministro, foi fundamental, porque eu fiz aqui as anotações, como sempre, num leitor atencioso, daquilo que realmente é, talvez, hoje, o grande desafio entre o engajamento do direito, especificamente nas leituras e no debate constitucional sério, e as questões de internet, porque talvez elas que estejam um pouco abandonadas nesse contexto. Há um intenso entusiasmo, sobretudo no Brasil, entre advogados, entre juristas, juízes, de um afastamento dessa ideia de que realmente os modelos legais não podem viver autonomamente sem o entrosamento com a Constituição, porque isso é um problema sistêmico do direito dentro das jurisdições estatais. Então, a mesma coisa acontece para o Brasil, né? E o senhor mencionou algo muito importante com relação ao fato de que, se a internet é esse mundo fascinante a ser explorado da perspectiva do direito, não é? E a Constituição, ela enfatiza tanto as vertentes das liberdades, a liberdade de expressão, como nós vimos, a atividade científica, intelectual, literária, e, especificamente, a liberdade de informar e comunicar, porque ela é central. E gostei muito, ministro, aliás, eu acho que essa é a leitura que tem que ser feita desse diálogo absolutamente conciliável entre as liberdades e garantias individuais e coletivas e aqueles princípios que inspiram a ordem econômica e social, a princípio do artigo 170 e 220 da Constituição, né, e seguintes. Porque é exatamente esse modelo, talvez, que hoje se tensiona entre a atuação dos usuários na internet, especificamente, os modelos de negócios das empresas, das plataformas, e aí eu vou especificamente no ponto dessa discussão, que hoje tem a ver, sim, não apenas com liberdade de expressão, mas tem a ver também com a ideia dos padrões, que eu diria, dos modelos privados, mas de repercussão pública, dentro de uma lei especial que regula os usos da internet no Brasil. É interessante porque modelos privados de repercussão pública estão em 3 grandes frentes: a propriedade, o contrato e a responsabilidade. E, curiosamente, a tendência irrefreável daqueles que não se importam com o papel, primeiro, de descolonização mental que a Constituição promove, da coesão social e, acima de tudo, a visão que a Constituição tem, como as leis privadas, os códigos, o próprio Marco Civil, de que o indivíduo, né, o usuário, a empresa, se responsabiliza na medida do seu próprio engajamento com essa coesão social.
dentro de uma dimensão que poderia chamar até sociológica, mas também axiológica dessas relações, porque nós estamos falando aqui de sujeitos, esses atores, os objetos, os processos e os eventos que se manifestam ali nesse campo, né? E para chegar exatamente nesse ponto do artigo 19 do Marco Civil da Internet, porque ele é essa plataforma de responsabilidade dentro de uma lei que regula os usos da internet no Brasil, especificamente centrando nessa relação que existe entre as empresas provedoras de aplicações e conteúdo e, especificamente, os usuários. Por isso que a questão central é que o artigo 19 do Marco Civil, a meu ver, ele não é simplesmente, ele não pode ser simplesmente conhecido ou taxado como uma plataforma segura, uma safe harbor das empresas de internet. Não. Na verdade, ele aqui vai equilibrar essas relações de responsabilidade dentro de usos que são passíveis de individualização na internet, aquele espaço, aquela conta para o usuário, e, do outro lado, a repercussão pública que também esse uso terá a respeito do que a própria internet prevê, ou seja, a esfera pública. Então, eu queria que o senhor, talvez para depois do café, não sei como que vai ser o... Não, eu estou preocupado, eu estava até querendo depois passar a palavra direto para o Oscar, para a gente ter um tempo para o público poder participar também. Perfeito. Do desafio jurisdicional, então, em relação a esse artigo, ou seja, como juridicizar essas questões do ponto de vista da Constituição. Eu vou também. anotar, viu? Para o final. Ministro, ministro, isso. se a gente pudesse... Não quer passar direto? Não sei, se você quiser fazer alguma pergunta, a minha ideia era depois a gente pegar blocos de perguntas. Pode fazer, depois eu faço um comentário. Tá bom. Então, vamos lá. Eu acho que a gente tem um tempo ainda, mas eu gostaria, então, de fazer alguns blocos de 3 perguntas. Eu pediria só quem quisesse falar, falasse no microfone, porque está sendo gravado. E daí o ministro responde em bloco. Tá bom assim, ministro? Tá bom, Maurício, eu respondo em bloco. Sim, é um papelzinho para anotar. Eu vou querer. Pronto, já tem aqui. Ministro, a minha pergunta é bem objetiva. O artigo 19 do Marco Civil da Internet, ele dispõe que um provedor somente será responsabilizado pela não retirada de um conteúdo se ele desobedecer uma ordem judicial. Então, há um condicionamento da responsabilidade à desobediência de uma ordem... Há o condicionamento da responsabilidade à desobediência de uma ordem judicial. É isso que está sendo questionado. Está sendo questionado se isso é constitucional, né? Enfim, confronta a Constituição Federal ou não. Considerando isso, essa pergunta, essa questão, e considerando que o próprio Marco Civil, em diversas passagens, logo no artigo 2º, já estabelece que a internet, que aquela lei vai privilegiar a liberdade de expressão, a pergunta é se o senhor entende que é inconstitucional ou se afronta a Constituição, o artigo 19, ou não. É isso. Alguma outra pergunta que a gente pudesse colocar nesse pacote? Eu acho que essa pergunta é tão oportuna e direta, ministro, que o silêncio eloquente de todos significa que o senhor deve respondê-la. Enquanto Maurício fazia as perguntas dele, aliás, enquanto fazia a exposição de suas lúcidas ideias e atualizadíssimas, eu me lembrava, já na perspectiva da pergunta de Ronaldo, que eu chamei de estonteante no sentido de obrigar a gente a ter que arrumar algumas ideias. Não pode responder de inopino, não, de bate-pronto, não. Eu me lembrei daquele aspecto bom da internet. Graças a ela, nós estamos assistindo, Oscar, acho que vai confirmar. Estou lendo 19 aqui. Tá. Não estou batendo papo, não. Não, eu acho que você vai confirmar. É bom que você leu 19, viu, para a gente discutir. Graças à internet, é que os 2 grandes sistemas jurídicos do mundo, o anglo-saxão, o da
common law, e o chamado também de judicialista, e o outro sistema, que é o nosso, legalitário, legalista, da civil law, esses dois sistemas estão conversando, dialogando, trocando ideias e se servindo um do outro. Por exemplo, nós já temos importado do modelo anglo-saxão a figura da audiência pública no âmbito do judiciário. E a primeira audiência pública foi há pouco tempo, quando não sei se foi 2009, quando do julgamento da ADIM da biossegurança. Não é? Eu até fui o relator. E você foi um dos advogados. Progressista, como sempre, arejado, como sempre. E ali eu resolvi convocar a primeira audiência. Por que não? Não é? E deu certo. Foi a primeira audiência pública. Depois a figura do amicus curiae. Súmula vinculante. Repercussão geral, em certa medida. Compliance. Leniência. Acordo de leniência. Aliás, eu acho esse nome horroroso, acordo de leniência. Porque leniência, em português, é uma coisa descaso, é uma coisa negativa, é incúria. Bem, o que mais poderia dizer? A importação desse instituto jurídico tão momentoso, tão comentado, de nome colaboração premiada. Olhe como os sistemas estão dialogando. Não é? Graças ao quê? A planetarização das ideias, o livre trânsito das opiniões, das ideias, que a internet propicia. Agora, Thaís e Maurício, eu estou dizendo que o artigo 19, do ponto de vista da responsabilização da empresa, parece bem pensado o artigo, bem inspirado. E eu não vejo inconstitucionalidade nele. Mas não sei se ele não abre demais o empoderamento, não se abre demais para o empoderamento dos juízes. Não sei, isso seria uma segunda discussão. Seria uma segunda discussão. Porque vejam que quando a Constituição falou da relativização do sigilo da comunicação telefônica, tomou cautela, salvaguardas, dizendo que se daria, sim, por ordem judicial, porém, nos termos da lei e exclusivamente para dois fins. Não é? Instrução, a primeira, investigação criminal, e a segunda, instrução processual penal. Mas eu não quero avançar, viu? Um ponto de vista assim mais... Até que eu tenho. Mas eu não acho ainda, digamos assim, confortador para mim. A consistência dele talvez demande de minha parte uma maturação. E Maurício e Thaís, a gente aprende com a idade isso. Vocês ainda estão longe de alcançar essa idade, podem até já haver alcançado a maturação, por precocidade, qualquer coisa assim. Mas, se por um lado Victor Hugo estava certo ao dizer nada é tão irresistível quanto a força de uma ideia cujo tempo chegou. Aliás, o Einstein também disse algo parecido. Ele disse, quando a mente humana se abre para uma nova ideia, impossível retornar ao tamanho inicial. Por exemplo, eu me permito dizer, quando o Estado paga uma dívida social, encurtando distâncias sociais, não pode estornar esse pagamento e voltar a ser devedor. Mas se por um lado, repito, Victor Hugo disse isso, por outro lado, Eduardo Couturi, aqui no Uruguai, disse, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. O tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. Também vou apelar aqui para essa pessoa que está ao meu lado direito, a quem tanto admiro. Quantas vezes a gente tem uma espécie de insight jurídico, um estalo,
um raio que espoca, né, iluminando, convenhamos, os horizontes mentais da gente. Mas, com toda a prudência, a gente diz, olhe, esse eureka pode ser aparente. E qual é a nossa vida acadêmica, não é? Todos nós aqui à mesa. A nossa vida acadêmica é de ler o texto com os olhos da cara e ficar fazendo releituras mentais, no cinema, na praia, no shopping, para quem frequenta igreja, na igreja, debaixo do chuveiro. Não é verdade isso? Aliás, muito frutífero debaixo do chuveiro. Debaixo do chuveiro para arejar as ideias e tal. Então, às vezes, a gente tem a percepção das coisas, mas não revela. Não para esconder o jogo, mas por prudência intelectual. O tempo vem e confirma, geralmente, por causa da vocação. Quem tem vocação, geralmente acerta nas suas intuições, mas não é sempre, não. Às vezes, a gente engasga, para a meio caminho e não prossegue. Carlos Drummond, no meio do caminho tinha uma pedra. Às vezes, há uma pedra no meio do caminho e a gente não consegue superar o obstáculo. Por exemplo, eu já tentei 1000 vezes, superar o obstáculo semântico do artigo 5º, inciso 57 da Constituição. E até agora não consegui. E vocês sabem de que eu estou falando, né? Ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória. É até interessante. A Constituição, me permita, viu, professor? Viu, Fabrício? Eu sei que ele está aqui inquieto com o tempo. A Constituição não fala do adjetivo inocente, nem do substantivo inocência. Entretanto, até os ministros do Supremo, quanto mais a imprensa, toda hora, porque o princípio da presunção de inocência. Por que a Constituição não fala de inocência nem de inocente? Ela fala, assim, de culpabilidade. A pedra de toque é o instituto da culpabilidade. Se a culpabilidade é comprovada, demonstrada, factualmente, com prova, há de sobrevir a sentença penal condenatória, a decisão judicial penal condenatória. Se não, absolutória. Então, o sujeito pode ser absolvido sem deixar de ser culpado, no plano dos fatos. Ele não é culpado no plano jurídico, formal, processual. Não é. Mas ele não é inocente. A culpabilidade não foi provada. Mas ele malandramente sabe que não é inocente. Mas silencia porque tem o direito à não autoincriminação. Então, a palavra inocência é perigosa. A palavra inocente é perigosa. Entretanto, por falta de rigor conceitual, quantas vezes a gente ouve isso por aí? Então, o tempo se vinga das coisas feitas sem a colaboração dele. É preciso ainda passar um tempinho para um julgamento conceitual sobre certos institutos alcançar o seu ponto ideal, o terminal. Terminal no sentido de não há mais que ir para adiante, porque já é o bastante. Eu, professores, não tenho mudado o meu discurso. Posso vir a mudar, mas não tenho mudado. Eu acho que nós estamos precisando de rigor conceitual, jurídico, a partir desse ancoradouro, né, confortabilíssimo, seguro, de nome Constituição. Essa Constituição ainda vai passar muito tempo para ser conhecida e aplicada devidamente. Querem ver um exemplo? Somente há 2, 3 anos é que o Supremo chegou finalmente à conclusão de que o parágrafo 9º do artigo 14 é proibitivo de financiamento de campanha eleitoral por pessoa jurídica, notadamente o poder econômico. 28 anos, né, se passaram para essa regra ser interpretada. E a Constituição diz coisas tão claras ali. Aliás, eu tenho até bem, sem autolisonja, a honra de dizer que eu escrevi um artigo sobre isso antes da decisão do Supremo. Acho que no Estadão. A Constituição é tão clara, né? Diz, considerada a vida pregressa do candidato. Vida pregressa não é vida futura, não é? Candidato é cândido.
é puro, eticamente. A Constituição fala de candidato e fala de candidatura. Candidatura é candura, é limpeza, é pureza ética. Quem não tem passado político não pode ter futuro político. Quem não tem passado ético não pode ter futuro político. Porque se o indivíduo apresenta a si mesmo, apresenta é uma linguagem de Ponte de Miranda, é um neologismo bom. Se o indivíduo apresenta a si mesmo, o candidato quer representar toda a coletividade. Então, exige-se muito mais dele do que do indivíduo. E o direito deve ser interpretado muito mais severamente em relação a ele do que ao indivíduo. A topografia da norma conta muito. Quando você fala de liberdade de expressão, direitos e garantias individuais. Quando fala de candidatura, já é no título, já é no capítulo versante sobre direitos políticos. Já é outro departamento. Não é? E eu fui voto vencido quando disse isso. Não no Supremo, porque eu relatei a lei da ficha limpa e consegui aprovar. Foi no TSE. Havia um candidato, não vou dizer o nome, que praticamente desfilava pela passarela quase inteira do Código Penal. E um pouquinho da lei de improbidade administrativa. E eu disse, mas, senhores ministros, candidato é cândido. Você falou em voto seminal, não é? Alvarenga. Mas foi um voto seminal. Me acompanharam Joaquim Barbosa e Félix Fischer. Bem, 2 anos depois saiu a lei da ficha limpa. Olha aí. Às vezes é um ponto de vista seminal. O momento não era aquele, digamos, para a adesão plena de um colegiado. A imprensa não deixou, lá vou eu de novo incorrer em coloquialidade, não deixou a peteca cair. A imprensa teve um mérito depois daquele julgamento. Não, é preciso uma lei da ficha... A imprensa até falava em lei da ficha suja. E eu conversava com vocês e o Thaís, no melhor sentido, dizendo, olha, não chame ficha suja, não, porque é um valor negativo, né? Vamos chamar de ficha limpa. Nós temos a mania de tomar o desvalor como referência, não é? A gente diz lei de improbidade administrativa, não é de improbidade, é de probidade. A gente diz lei de drogas, não é lei de drogas, é antidrogas, anti-entorpecentes. A gente diz assim, a mentira tem pernas curtas. A gente não diz a verdade tem pernas compridas. Não é? Quando eu estava fazendo a audiência da biossegurança, um ministro presente, muito querido, chegou ao meu ouvido e disse, Brito, você acertou na mosca. E eu disse para mim, por que não no alvo? Né? Tem que matar a mosca. É a banalização do uso da linguagem. Não é? A palavra matar, por exemplo, a gente vulgariza essa palavra horrorosa, matar. A gente diz matar a saudade. Em vez de saciar, não é? Eu curti. Matar a fome. E ainda exagera. Vou matar quem está me matando. A fome. Não é bem. Bom, eu acho que a gente teria tempo para 2 perguntas objetivas e diretas. Se tivermos... Bom dia, ministro. Em primeiro lugar, eu gostaria de saudá-lo pela excelente reflexão a que o senhor nos levou nessa manhã. Meu nome é André Jaqueta. Primeiro, uma ponderação muito rápida. Acho que tem uma visão muito clara sobre o Marco Civil, o artigo 19, em que não só o próprio legislador, como o senhor disse, não é uma questão de opção ou de alternativa à democracia, mas o legislador, na infraconstitucional, ele estampou ali no Marco Civil, no artigo 19, o valor da Constituição, dizendo com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura. Então, assim... Thaís lembrou bem. Então, diz isso. Artigo 2º é Thaís. É o início do 19 mesmo, que fala sobre o sistema de responsabilização civil. Ele diz que com o intuito de assegurar a liberdade de expressão e impedir a censura, e daí vem o resto do texto legal sobre a responsabilidade. Então, a minha visão sempre foi de que a garantia e a liberdade de expressão, os valores constitucionais já foram impregnados na própria norma infraconstitucional.
A minha pergunta ao senhor, eu não sei se eu estou tentando aqui ludibriá-lo, o senhor não respondeu em relação à primeira, mas acho que o temor que existe hoje na discussão a respeito da responsabilidade civil dos provedores de internet, aqui vem de uma forma, vamos dizer, quase antagônica à pergunta da Thaís, né? Que é uma, diria, uma tendência, uma discussão para se levar a uma posição de obrigar a remoção sem ordem judicial. Então, acho que existe um receio de que a antagonização dessas posições, de com ordem judicial ou sem ordem judicial, possa transferir, aí sim, ao particular, uma obrigação e um ônus que a ele não cabe. Então, não sei qual é a visão do senhor sobre essa possibilidade... Porque retoma a pergunta da Thaís. Ministro, você me permite só mais uma pergunta da doutora Jaqueline, daí a gente encerra as perguntas. Obrigada. Bom dia. Obrigada, senhor ministro, pela exposição. A minha pergunta, na verdade, nasce de um comentário que o senhor fez. O senhor dizia que as plataformas, os provedores de aplicações de internet, elas já fazem certo saneamento de materiais que são publicados por usuários nas suas redes, né, e que elas acabam expurgando, essas foram as suas palavras, alguns materiais, inclusive aqueles que não existe tanta controvérsia sobre a sua ilicitude, né, como materiais de abuso infantil. Os termos de uso, né? Exato, e observados os termos de uso. Eu queria perguntar para o senhor justamente isso, quais são os limites desse saneamento e que tipo de obrigações o compromisso das próprias plataformas com a liberdade de expressão coloca para elas, que tipo de deveres elas devem ter e quais são os limites que elas têm dentro do que elas podem fazer com esses termos de uso, na própria regulação, então, do discurso dos usuários diretamente, aí não só no debate da existência de ordem judicial ou não. Obrigada. Eu acho que as 3 últimas perguntas, e a sua também, Maurício, a sua reflexão, tudo gira em torno de uma necessidade também que a coletividade sente, de alguma forma, responsabilizar. Ou, dizendo melhor, não fazer da internet um território de ninguém. Nós temos uma necessidade, não é? Não só os empresários têm, de previsibilidade das coisas, de pisar firme no chão do direito. Mas essa matéria ainda é movediça, viu? E eu não sei se um dia deixará de ser, porque a vida tem disso mesmo. A vida, uma vez eu disse para mim, dialogando com a vida, ou pelo menos pretensamente dialogando, eu disse para mim, olha, eu tenho que me impor essa premissa existencial. Minha única questão fechada só pode ser a abertura para o novo. Um aparente paradoxo. Minha única questão fechada só pode ser abertura para o novo. Ou seja, em outras palavras, minha certeza sabem que eu só morro de amor pelas mais novas. Mas você dizer isso para o mundo jurídico, para as empresas, né? É demais, não é? É exigir demais. Porém, o mundo da internet parece que nos coloca nesse olho do furacão. Há de haver um modo de responsabilizar, sim, provedores. Agora, para além dos termos de uso, ou para além da desobediência a uma ordem judicial expressa, eu não consigo. Eu acho temerário você avançar. Há de ficar sempre uma certa incerteza. Olha, minha certeza sabe que eu só morro de amor pelas mais novas. O mundo da internet é revelador dessa ontologia da existência. A vida é o mais original dos artistas. Não pisa no seu próprio trilho, no seu próprio rastro. Né? Absolutamente não pisa. E nesse campo da internet eu leio, releio, e acho que está de bom tamanho a lei. Eu acho que a lei está de bom tamanho. E como o André bem disse, a lei deixa claro, pelo menos na explicitude dela, que internalizou o espírito da Constituição, que é a premissa inafastável, liberdade de expressão.
E a lei atenuou um pouco as coisas quando veio pelo artigo 19 de salvo se, né, houver ordem judicial expressa. Mas vocês estão falando do Face, não é especificamente. Mas, conforme eu expliquei, há uma contratualidade aí. Há termos de uso, há condições para abrir uma conta individual e acessar a conta coletiva, a página coletiva. Eu tenho receio de ir além do que disse a vocês nesse debate, nesse último debate. Porque o que eu pressinto mesmo é feeling. É feeling. Aí você disse, sim, mas feeling não tem nada a ver com direito, com ciência. Olhe, nós somos o que nos elementariza, né? Nós somos o quê? Dicotomicamente, tudo é dicotômico. Nós somos QE e QI, não é verdade? Quociente emocional, quociente intelectual. Por que só o quociente intelectual é o dono da razão? E se o QE for responsável pela abertura dos poros do QI? É a partir de uma intuição, de uma premonição, de uma imaginação, que você alarga seus horizontes mentais. Abre os poros do QI, e não o contrário. O QE é o locus, a sede da intuição, da premonição, da imaginação. E o QI é a sede da reflexão, da conceituação, do método. É o lado cartesiano da gente. Mas quantas vezes na área jurídica a gente não escreve, ou não peticiona, ou não decide a partir de uma intuição, né? A minha intuição diz, a razão ainda não confirmou, que a internet reproduz como nenhum outro artefato tecnológico de tal abrangência a ontologia cambiante da vida. A sociedade ilíquida, a sociedade líquida de Bauman, parece que tem na internet a sua comprovação. Ministro, eu gostaria, em nome da Plataforma Liberdade de Expressão e Democracia, agradecer imensamente o senhor ter aceito prontamente o nosso convite, e gostaria de passar a palavra para o nosso diretor para encerrar aqui o nosso painel. Bom, acho que como todos nesse auditório, como todas nesse auditório, eu fiquei profundamente seduzido pela sua fala. E é tão raro, numa fala acadêmica, especialmente sobre um tema tão difícil, nós termos enorme prazer. Eu acho que isso que o ministro Carlos Aires Brito, além do mais, nos brinda. Ele sempre nos encanta com essa capacidade que muitas pessoas, eventualmente, dizem poética, num sentido menor, né? Mas, para aqueles que te acompanham há muito tempo, percebem o quanto a palavra tem autoridade na formulação do seu pensamento, o quanto cuidadoso o senhor tem sido e o quanto fiel o senhor tem sido àquilo que está escrito. Isso é, sobretudo, o resultado do espírito comprometido com a democracia, ou seja, quem faz as leis, quem propõe as leis, são aqueles que têm representação para fazê-lo. E ao magistrado cabe uma função que é distinta desta, de produzir o direito, mas sim de compreender qual é o resultante do processo democrático que lhe cabe aplicar um caso concreto. Eu acho que o senhor exerce no Brasil e exerceu enquanto ministro supremo e presidente do Supremo Tribunal Federal, isso de uma maneira que poucos o fazem. Então, é realmente um prazer enorme ver o seu pensamento funcionando em função dessa sua servidão voluntária à palavra legal. E eu estava aqui, não estava também mandando nenhuma notinha, eu fico sempre avisando, minha filha, quando me vê, ela fala assim, você foi muito indelicado. Eu estava buscando porque eu também esqueço muito das coisas,
um livro maravilhoso que eu recomendo a todos, e enquanto o ministro falava, eu pensava muito nele, que é Law and the Modern Mind, de um jurista americano chamado Jeremy Frank. Jeremy Frank é um dos pais do realismo jurídico norte-americano, e esse livro ele escreve, e tem muita relação com aquilo que o ministro falava, né, não da sua forma de não responder essa questão. Ele fala, todo jurista especialmente bem treinado, né, ele reage a uma pergunta jurídica com uma intuição. Nós não somos uma página em branco, nós não recebemos uma pergunta e vamos olhar automático, sem nenhuma predisposição àquilo que está escrito na lei. Nós temos uma intuição, né? E essa intuição normalmente pauta a nossa resposta, né? O que vai diferenciar um jurista comprometido com a democracia de um jurista não comprometido com a democracia é que o jurista comprometido com a democracia, ele vai testar a sua intuição. Exatamente. E ele testa, inclusive, no limite de sempre se colocar na posição de quem provavelmente esteja errado. Perfeito. Tá? Até que ele consiga superar cada um dos argumentos contrários à sua intuição, ele não afirma a sua tese. Então, eu vi aqui o senhor sendo espremido por perguntas tão contundentes e eu me lembrei do Jeremy Frank, essa percepção de que o senhor está testando a sua intuição no limite, né? Eu gostaria de simplesmente... Assina embaixo. de fazer minhas duas palavrinhas de fechamento, destacando um posicionamento do ministro que me parece também extremamente importante no momento, não só num momento como esse, mas no debate específico sobre liberdade de expressão no Brasil. Quando o ministro diz, nós estamos frente a um direito absoluto. Né? Isto, quando dito no plenário do Supremo Tribunal Federal, pareceu, inclusive, uma obscenidade. Foi. Tá? Mas como o direito? Todo o direito é relativo, todo o direito deve ser ponderado, né? E, sem dúvida nenhuma, essa resposta do senso comum dos juristas brasileiros e dos juízes, eu tenho dito com muita frequência que ninguém ameaça mais a liberdade de expressão no Brasil do que o próprio judiciário, por partilhar de uma concepção, de um senso comum de que todo direito é relativo e o direito de liberdade de expressão não tem nenhuma distinção em relação a todos os outros direitos e, portanto, ele deve estar o tempo todo submetido à caboclice das ponderações, né? Simplesmente porque eles desconhecem como a Constituição tratou a liberdade de expressão, quer dizer, não é porque nós temos uma ideologia liberal ou temos uma ideologia favorável à liberdade de expressão, mas porque a Constituição assumiu isto ao redigir esse dispositivo de forma muito distinta de todos os outros. Tá? Ao estabelecer, e o ministro leu, não precisou ler, declamou o dispositivo da Constituição, quando ela não estabelece qualquer excepcionalidade. A Constituição tomou essa decisão, que é uma decisão muito clara, de não estabelecer nenhuma excepcionalidade. E não o fez por um capricho. Eu acho que aí só que eu gostaria de concluir. Ela faz porque o direito de liberdade de expressão ele se distingue de muitos outros direitos, como a propriedade, né? Porque não se trata de um direito relativo ao entrincheiramento apenas de um interesse pessoal. Aquele que exerce a liberdade de expressão, tá? Ainda que exerça para veicular ideias que são suas, ele está contribuindo para um bem público, tá? Que é a própria democracia. Exato. Então, o exercício tem que ser protegido de uma maneira distinta dos outros, porque ele não é a realização do individualismo. O contrário, ele é a realização da possibilidade de uma comunidade plural de ideias. O que está se protegendo é o bem público das ideias. Tá? E essa, ao meu ver, é o que permite, o que justifica, do ponto de vista filosófico, a decisão que a Constituição tomou de dar, né, um absolutismo, ou de proteger de uma maneira muito mais rígida a liberdade de expressão. Diga lá, por favor. Vamos formalizar um pouquinho. É tão difícil a gente interromper um homem tão brilhante, né? Quando a Constituição fala de liberdade de imprensa e absolutiza a liberdade de imprensa,
diz assim, observado o disposto nesta Constituição. Ou seja, somente na Constituição. O regime jurídico é de reserva de Constituição. A Constituição ali deu um chega para lá na lei. Observado o disposto nesta Constituição. Aí vem as consequências, indenização, né, direito de resposta, mas porque isso já está na Constituição. Eu, só para terminar, geralmente me vem uma palavra, uma metáfora, um trocadilho, quando eu vou fazer um estudo desse. E quando eu estava fazendo liberdade de expressão, o trocadilho que me veio foi o seguinte, o trocadilho não é a frase, foi: a primeira palavra que deu ânsias de vômito na vida foi mordaça. A partir daí, eu desenvolvi meu estudo. E o que me deixa muito... Não, o senso comum a respeito da liberdade de expressão só me deixa extremamente preocupado, mas o fato de que, quando nós trazemos uma nova tecnologia, novamente nós nos engajamos na discussão sobre a vulnerabilização da liberdade de expressão. Né? Não importa, muitas vezes, que as perguntas sejam novas, mas, eventualmente, as respostas são as antigas também. Né? Então, a questão, quando eu olho o artigo 19, eu também não vou responder a questão do artigo 19, mas eu queria reenfatizar as duas primeiras frases do artigo 19. Quer dizer, ela está colocando como o pressuposto de que a liberdade de expressão não pode ser vulnerabilizada, o pressuposto de que nós estamos em absoluto alinhamento com a Constituição, então vem uma regulação. Então, ainda que se imagina que haja ali algum tipo de relativização, essa relativização ela está submetida ao rigor da regra constitucional, que não se alterou, seja em função da velha, não mudou em função da transformação da velha para a nova tecnologia. Eu acho que esse é o cânone pelo qual nós temos que trilhar. Eu queria mais uma vez agradecer ao ministro Carlos Aires Brito, é um prazer pessoal ouvi-lo, é um prazer como professor de Direito, como aluno de Direito, entender como funciona a sua mente, e isso certamente é fonte de inspiração para todos nós.